Eu quero dizer uma coisa: pedir é fácil, qualquer um pede, mas sustentar é coisa para gente grande. Sustentar é coisa para gente que está decidida a não quebrar, não falir. Sustentar é coisa de gente que quer vencer, que tem foco, tem resistência. A palavra ela é específica, ela alcança a sua necessidade. E por mais que os textos que vamos ler sejam textos que você já ouviu outras vezes, para cada manhã a palavra tem um renovo. E essa manhã ela já se renovou. Vamos lá então, livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. É um texto bem conhecido. E o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 2, verso 9, diz assim: Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que eu posso fazer em seu favor, antes que eu seja tirado de você? E Eliseu respondeu: Dá-me porção dupla, ou porção dobrada do teu espírito. Elias disse: O seu pedido é difícil. Se porém você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos. E os cavalos também eram de fogo, que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E ele achou. Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele a atravessou. Curve sua cabeça, peça ao Altíssimo para falar com você. Nada é mais importante do que a voz do Altíssimo. Nada é mais precioso do que a voz do Altíssimo. Nada é mais avassalador do que a voz do Altíssimo. O mais quebrado dos homens se ergue com a voz do Altíssimo. A mente mais perturbada se equilibra com a voz do Altíssimo. O coração mais angustiado encontra paz com a voz do Altíssimo. Fala conosco, Senhor. Fala como nunca antes. Pega-nos com a tua voz. Dê-nos a certeza de que tu estás aqui e que em tua presença estamos seguros. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Esse não é só um texto de uma história, mas aqui são versículos de uma transição espiritual. Uma transição entre Elias, o mestre, e Eliseu, o discípulo, o aprendiz. Para quem não sabe, Eliseu era um homem comum. Antes de ter seu ministério seguindo o profeta Elias, Eliseu trabalhava num campo, arando o campo. Ele tinha 12 juntas de bois. E tudo indica que ele não era um homem pobre. Ele tinha sua estrutura financeira, seu caminho definido. Mas um dia na vida de Eliseu, bem antes desse texto que li, lá no começo do seu chamado, Elias passa por ele, mas o Elias não fala nada, não pergunta nada, não faz nenhum convite. O Elias apenas lança o manto dele sobre o Eliseu. Aquilo não era só um gesto, aquilo era um chamado. Chamados verdadeiros não precisa de muita explicação. A gente sente. Chamados verdadeiros eliminam o que 10, 15 horas de reunião não consegue fazer. Quando o manto toca em Eliseu, ele entende que aquilo era uma transferência de um destino. E ele larga os bois, queima as carroças, faz churrasco dos bois, encerra toda a sua vida passada para seguir o Elias.
E a partir dali começa uma relação profunda de aprendizado, de caminhada. Eliseu não vira só o discípulo de Elias, ele vira o servo. Ele vira alguém que cuida, que anda junto, que não aprende só ouvindo, mas aprende vivendo com o profeta Elias. E ele vai presenciar milagres, curas. Ele vai presenciar momentos tensos da vida do seu líder Elias. E ele vai aprendendo. Só que agora, nesse texto que eu li para você, o ministério de Elias está chegando no fim. Porque tudo acaba. Inclusive as coisas boas. É isso que a gente tem que entender. Porque quando uma coisa ruim acaba, é fácil aceitar. Mas coisas boas também passam. E não passam porque Deus é ruim. Algumas coisas boas passam porque outras coisas boas também têm que chegar. E é muito bom ser servo do Elias. O Elias é o cara. Mas o cara Elias também tem um tempo. E é esse momento que eu li para vocês. O Elias está indo embora. E o Eliseu está ficando. A pessoa que me ensinou, que me instruiu, que me chamou, tudo que eu soube sobre Deus até hoje eu soube através do Elias. Ele está indo e eu vou ficar. Deus está encerrando uma fase, mas não está encerrando um propósito. Porque Deus nunca para no homem. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas olha, coloca uma coisa na sua cabeça. Deus nunca para no homem. O Elias vai embora. Deus vai levar o Elias. Mas todo o propósito de Deus não para no Elias. Porque o propósito não para no homem. O propósito continua mesmo que o homem não esteja lá. E eu quero, como um para-brisa num dia de tempestade, falar com alguns aqui que estão com os olhos marejados. Porque alguns homens estão parando. E Deus manda te dizer: eu não paro no homem. Eu continuo com aquilo que comecei. Troco as peças, troco os homens. Vai o Moisés, vem o Josué. Vai o Isaac, vem o Jacó. Vai o Abraão, vem o Isaac. Vai o Elias, vem o Eliseu. Mas os meus propósitos permanecem em pé. Acalma teu coração, os propósitos de Deus continuam em pé. Acalma teu coração, aquilo que ele começou continua em pé. Elias vai parar, Deus não. Elias vai parar, Deus não. Você pode repetir comigo bem alto: Elias vai parar, Deus não. E aí Elias começa a explicar para Eliseu e para os outros servos que ele vai embora. Só que aí ele olha para o servo Eliseu, que é um bom servo, e faz uma pergunta que define o destino. Ele olha para Eliseu e fala assim: ô Eliseu, antes de eu ir embora, o que você quer de mim? O que você quer antes que eu vá? Isso aqui não é uma pergunta comum. Isso aqui é um teste de maturidade. Porque perguntar o que você quer que eu te dê antes de ir embora para uma criança, você vai ouvir as respostas mais absurdas. Deus só faz essa pergunta para quem já caminhou. Deus só faz essa pergunta para quem já passou por coisas. Não é para quem está começando. Essa pergunta não é para imaturos. Essa pergunta, o que você quer antes que eu vá, é para gente que já viu milagre, já viu o processo. É para gente que já suportou o frio, já suportou a chuva. É para gente que já suportou cara feia. É para gente que já esteve quando todo mundo desistiu. É para gente que não tinha nenhum motivo para estar, mas ainda assim está. É essa pergunta que é feita: o que você quer que eu te dê antes de ir? É para esse tipo de gente que essa pergunta é feita. Não é para aquele que escolhe o canto. Não é para aquele que desiste fácil. Não é para aquele que abre mão por qualquer bobagem. Elias olha para Eliseu e fala: o que você quer? O que você quer? Que pergunta poderosa, que dá até um frio na barriga de responder. Porque numa mente bagunçada a gente pode querer tanta coisa. E dentre tantas coisas,
a gente pode querer coisa que nem vale a pena pedir. Se Jesus te perguntar hoje, o que você quer? Você tem certeza que a sua resposta não vai ser fútil? Se Jesus olhar para você e falar assim, o que você quer hoje, antes desse culto acabar? Será que a gente vai conseguir pedir algo realmente que é importante? Ou é fruto de uma vaidade? Ou é fruto de um capricho? Ou é fruto de um ego inflado, inflamado por algo que eu não estou satisfeito? O que você pede quando Deus te pergunta o que você quer? Revela o crente que você se tornou. O que você pede revela a fé que você tem. Porque se Deus fala assim, Senhor, eu quero alívio. Ah, você quer alívio? Então significa que você ainda está fugindo de alguma coisa. O que você quer? Ah, não, eu quero reconhecimento. Ah, você quer reconhecimento? Então significa que você ainda depende da opinião das pessoas. O que você quer? Me pede que eu te dou hoje. O que você quer? Eu quero segurança. Eu preciso de segurança. Ah, então você ainda vive com medo, né? Não. Quando Elias diz para Eliseu, o que você quer? A resposta dele é pesada. A resposta dele é diferente. Ele diz, eu quero o dobro, a porção dobrada que está sobre a sua vida, Elias. Eu não quero a sua posição. Eu não quero o seu palco. Eu não quero o seu nome. Eu quero o Espírito que está derramado sobre você, 2 vezes derramado sobre mim. Quem pede pouco não é humilde. Quem pede pouco é limitado. Eliseu está dizendo para Elias, eu quero o dobro do que você carrega. Eu quero o dobro. Agora escuta aqui. O que é porção dobrada? A gente acha que porção dobrada é um movimento espiritual. A gente acha que porção dobrada é poder assim, de ficar soltando raio pelas mãos, fogo pelos olhos, de pôr a mão no enfermo. Não. O que é porção dobrada? Porção dobrada é sobrecarregar mais. Você sabe que na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, a Bíblia diz que todo primogênito, ele, quando o pai morria, ele recebia porção dobrada. O que é a porção dobrada? Além de receber uma parte maior dos bens, o primogênito recebia o dever de cuidar de toda a família, de cuidar de toda a responsabilidade do pai, de administrar todas as propriedades, de cuidar da família. Porção dobrada não é sobre ganhar prêmios, mas porção dobrada é sobre ser mais responsável, é sobre assumir um peso maior. Então a expectativa de Eliseu, quando ele olha para Elias e diz, olha, eu quero porção dobrada, ele está se colocando como um filho espiritual, que vê o pai indo para a glória, e dizendo, eu quero carregar mais pressão do que você. Eu quero, Elias, mais responsabilidade que você. Elias, eu quero mais guerra que você. Eu quero mais expectativa que você. Porque porção dobrada é sobre autoridade na casa. Porção dobrada é sobre responsabilidade com a família. Porção dobrada é sobre continuidade de um legado. Entenda, quando Eliseu diz para Elias, eu quero porção dobrada, isso aqui não é privilégio, isso aqui é peso. Porção dobrada não é sair rodando pela igreja. Porção dobrada não é pegar com os olhos pegando fogo, pregar com os olhos em fogo. Porção dobrada é ter um espírito que diz, eu preciso aguentar o tranco, porque a posição nova que eu vou assumir vai exigir de mim mais responsabilidade. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas o Espírito está falando com pessoas aqui. Há uma virada para chegar na sua vida. Há algo que eu vou perguntar a você, aquilo que você quer. E eu quero que você entenda, não é tempo de querer ser mais poderoso. Não é tempo de querer ser mais famoso. Também não é tempo de querer ser mais rico. Não, é tempo de assumir aquilo que eu vou colocar nas suas mãos,
continuar aquilo que você começou e ser herdeiro de uma promessa que já começou na glória, antes mesmo do teu pai conhecer a tua mãe. E eu vou derramar algo sobre você. Quando Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada, eu quero aguentar mais peso que você, eu quero levar o teu chamado mais longe, eu quero ter mais responsabilidade. O Elias olha para o Eliseu e fala: dura coisa você me pediu. Dura coisa. Seria mais fácil talvez me pedir grana, me pedir sucesso. Dura coisa você me pediu. Por quê? Porque porção dobrada não é sobre ganhar. Porção dobrada é sobre sustentar. Porção dobrada não é sobre ganhar um carro, uma casa, mas porção dobrada é sobre sustentar uma posição, sustentar um legado, sustentar uma herança, sustentar um nome. Porção dobrada não é sobre brilhar. Porção dobrada é sobre dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porção dobrada é sobre olhar para o impossível e dizer: eu não tenho medo de você, porque aquilo que Deus colocou na minha mão, Ele não me colocou na mão para quebrar, para ruir, para falir. Porção dobrada é olhar para os impossíveis da vida e dizer: o meu Deus traz à existência o que ninguém pode fazer existir. Porção dobrada é sobre ter sangue nos olhos. Não é o sangue seu, não, é o sangue de Jesus. E atrás das cortinas que o diabo colocou na sua vida, você enxergar que Deus sempre está fazendo alguma coisa, mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Enquanto você está sentado aqui ouvindo eu pregar, Deus está fazendo alguma coisa. Enquanto você está sentado eu pregando aqui, Deus está indo na sua casa. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Porção dobrada não é sobre ser mais famoso. Porção dobrada é para dizer: eu vou aguentar o tranco. Eu vou aguentar o tranco. E aí que está. Porque todo mundo quer algo quando Deus pergunta o que quer. Mas normalmente aquilo que a gente quer não envolve mais responsabilidade, envolve mais luxo, mais prazer, mais vibração, mais aplauso. Todo mundo quer mais avivamento, mas ninguém entende que um avivamento requer disciplina. E disciplina é fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. Todos nós queremos avanços, mas ninguém quer dar continuidade. A gente quer o manto de Elias, mas não quer a missão. Tem que querer a missão. Não adianta você dizer que ama Jesus se a missão da sua vida é sua. Não, se você ama Jesus e quer a unção de Jesus, a sua missão é a missão de Jesus. Não é a sua missão, não é a sua vida, é a missão e a vida de Jesus. Nós somos cristãos, pequenos cristos, homens e mulheres que estão aqui não para fazer Jesus Cristo se curvar à nossa vontade, mas nós nos curvarmos à vontade de Cristo. Não estamos aqui para Cristo nos levantar, mas estamos aqui para Cristo, diante dele, levantar o nome dele através da nossa vida. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Nós estamos aqui para dizer: eu vou morrer cada dia que passa. Paulo diz: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Qual é o segredo que ele aprendeu? Ele aprendeu que Cristo Jesus é maior do que qualquer circunstância e qualquer situação. Ele é maior. Eliseu está dizendo: eu quero porção dobrada, Elias. Eu quero esse manto. Eu quero dar continuidade ao que você está fazendo. Eu quero ser responsável, porque eu não posso querer uma herança sem responsabilidade. Eu não quero ver o que foi suado no teu ministério ser destruído no meu. Eu quero porção dobrada. Você está preparado para receber o que está pedindo para Deus? Você está preparado? Nós choramos, fazemos drama e curvamos a cabeça e falamos muita coisa, dizendo: eu quero, me dá. Eu escuto todos os dias pessoas mandando directs para mim, dizendo: pastor, me ajuda, porque eu preciso, porque eu preciso. A pergunta não é sobre aquilo que eu preciso, mas é sobre aquilo que eu estou preparado para receber. Porque quando Elias pergunta para Eliseu: o que você quer que eu te dê antes de ir embora? Ele pede algo nobre, ele pede responsabilidade para se manter em pé. E ele diz: você me pediu algo difícil. Então ele fala o seguinte: olhe para mim. Você quer receber porção dobrada, Eliseu? Então faz o seguinte: se você me ver sendo levado, você vai receber. Porém, se você não me ver sendo levado, você não vai receber. Isso é incrível, porque o receber não está a ver com uma oração: eu vou pôr a mão na sua cabeça, receba aqui a porção dobrada. Não tem a ver com óleo ungido, não tem a ver com subir no monte, não tem a ver com símbolos judaicos, não tem a ver com um culto de vigília. Tem a ver o seguinte: nós vamos caminhar.
como nós temos feito desde o dia que eu te chamei. Nós vamos continuar andando, tomando nosso café, almoçando, jantando. E a hora que for, eu não sei que dia vai ser, eu não sei que hora vai ser, mas a hora que dele me levar, se você conseguir enxergar esse dia, você recebe. Mas se na hora que ele me levar, você não estiver olhando para mim, você não estiver focado em mim, você não recebe o que está pedindo. Então não vai ter um dia espiritual, não. Então não vai ter um dia de consagração, não. Então não vai ter um dia não vai ter. Pode ser qualquer momento, pode ser qualquer dia. É por isso que Elias está dizendo: dura coisa você me pediu. E a condição é: eu vou testar a sua maturidade espiritual. Eu vou testar se você vai conseguir me assistir o tempo todo. Porque se você me olhar o tempo todo, você vai receber. Sabe o que Elias está falando para Eliseu? Se você permanecer até o fim, o que você pediu para Deus, Deus sustenta para te entregar. Mas se você pedir para mim, e ao longo do processo tu virar a cabeça, tu tirar um cochilo, você se distrair, e naquele momento da distração eu for embora, eu não dou o que você pediu. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Presta atenção, não é sobre pedir, é sobre sustentar o que pediu. Não é sobre falar me dá, é sobre falar me dá. E agora? Agora nós vamos continuar andando. Nós vamos andando, porque pode ser terça, pode ser segunda, pode ser quarta, pode ser quinta. E o que eu faço? Continuo olhando para mim, não tiro os olhos de mim. Não tiro os olhos de mim, porque pode ser amanhã, pode ser essa madrugada, pode ser a hora que você acordar para escovar o dente, pode ser amanhã na hora do trabalho, pode ser na hora do almoço, pode ser quando você está esquentando a marmita no trabalho, pode ser no Uber, eu não sei quando vai ser. Mas como é que eu vou receber? Você só vai receber se na hora que acontecer você estiver olhando para mim. Se você estiver olhando para mim, eu garanto para você que aquilo que você me pediu será seu. Mas se você não sustentar o que pediu e distrair, e Satanás vai dançar balé de um lado, Satanás vai rodar capoeira do outro, Satanás vai te chamar para conversar de um lado. Tem que ser como Neemias: eu não posso descer porque eu estou num grande projeto. Eu pedi algo para Deus, eu pedi uma libertação, eu pedi uma responsabilidade, e eu vou até o fim. Eu quero dizer uma coisa: pedir é fácil, qualquer um pede, mas sustentar é coisa para gente grande. Sustentar é coisa para gente que está decidida a não quebrar, não falir. Sustentar é coisa de gente que quer vencer, que tem foco, tem resistência. Deus manda eu dizer para você hoje: eu já ouvi o teu pedido, eu já ouvi o quanto você deseja. Mas se você não começar a caminhar comigo, se você não levar a sério a caminhada, se você achar que é só um dia, se você achar que é uma mão na cabeça do pastor, você não vai receber nunca. Porque eu não vou dizer o dia que a carruagem de fogo vai chegar. Eu só vou te dizer uma coisa: se tu não tirar os olhos de mim, vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou pregando para alguém aqui. Vai acontecer. Satanás vai ter que estribuchar no chão de desgosto, porque vai acontecer. Fica firme. E sabe o que acontece? Eu acho maravilhoso, porque quando você vai estudando o texto, o próprio Elias, que disse para o Eliseu que ele só ia receber se visse o momento da partida, o próprio Elias tem momentos que ele fala para Eliseu assim: ô Eliseu, estamos aqui em Gilgal, fica aqui em Gilgal. Aí eles vão para Betel, aí o Elias olha para o Eliseu e fala assim: ô Eliseu, fica aqui em Betel que eu vou embora. Ô Eliseu, fica aqui em Jericó que eu vou embora. Sabe qual é a resposta de Eliseu para todas as vezes que Elias manda ele ficar? A resposta é: vive o Senhor, que eu não te deixarei. Não me peça para ficar, eu não te deixarei. Aquele que é o líder está falando: fica. Algumas vezes Deus vai testar você, só para saber se você acredita mesmo naquilo que Ele pode fazer. Elias está dizendo: não vem comigo não, porque qualquer um está esperando um motivo para parar. Tem gente aqui dizendo: eu só não parei até agora porque eu estou com vergonha. Mas se alguém me der uma brechinha, se alguém me der uma razão para eu desanimar, é o que eu estou esperando. E Satanás vai colocar, e até mesmo Deus pode usar pessoas para tentar afagar teu ego, abraçar o teu ego e dizer: fica um pouco aqui, fala comigo, vive o Senhor, eu não vou parar. Você não pediu, você não está em batalha espiritual pela tua família, você não está em batalha espiritual pela tua casa, você não está, então você vai construir a sua vida numa permanência definitiva.
Eu vou ser a pessoa mais chata desse planeta. Eu vou ser a pessoa mais insuportável, porque se a ordem é para eu receber, eu não posso tirar os olhos. Eu não sei o que você vai fazer, Elias, mas eu não tiro os olhos de você. Se você for no banheiro, eu vou ficar na porta do banheiro olhando pela fresta. Se você tiver que subir a laje, eu vou ficar em cima da laje. Mas se a ordem para receber é não tirar os olhos, eu não vou dizer que eu vou descansar, porque eu não vou descansar até que o Senhor me dê aquilo que eu estou pedindo. Quem permanece até o fim sustenta aquilo que pediu no começo. Quem não permanece até o fim não sustenta o que pediu no começo. Vive recomeçando, vive na estaca zero. Faz e volta para a estaca zero. Trabalha, perde tudo e volta para a estaca zero. Por quê? Porque ao longo do tempo vira o pescoço, ao longo do tempo para de olhar. Começa bem, começa cheio do Espírito Santo, começa com fogo. No começo colocou fogo nas carroças, mas agora está distraidinho, olhando para o que não presta. Enquanto Elias está indo em direção à carruagem de fogo, você está batendo papo com gente que não tem nada a ver com o propósito da tua vida. Você está conversando com gente que não agrega nada. Você está remoendo assunto que não é importante. E Deus está dizendo: bobo, tolo, estava tudo pronto para eu derramar a porção sobre você. Estava tudo pronto para eu trazer avivamento para essa estação da sua vida. Você vai perder a grande momento, a grande fase. E Deus manda te dizer: está muito perto, varão. Está muito perto a virada que você está me pedindo. Está muito perto. Não tira os olhos de mim. Não tira os olhos de mim. Vai acontecer. Se você me ver, se você me ver, Eliseu, se você me ver, se você me perceber. E sabe o que é interessante? Deus mandou um show de Hollywood para buscar Eliseu. Carruagem de fogo, cavalo de fogo, redemoinho. Mas a ordem não era: veja o redemoinho. A ordem não era: veja o cavalo de fogo. A ordem não era: veja a carruagem de fogo. A ordem era: se você me ver. Deus vai colocar coisas incríveis, mas a percepção espiritual não é sobre aquilo que Deus está fazendo de grandioso. A percepção é sobre aquilo simples que eu comecei. Porque não tinha carruagem de fogo quando Deus chamou Eliseu. Não tinha carruagem de fogo quando os dias passaram de forma simples. Sempre foi Elias e Eliseu. E no dia da vitória, pode ter culto cheio, culto vazio. Pode ter grupo de louvor famoso e pode ter grupo de louvor desafinado. Pode ter pastor que prega bem, pode ter pastor que prega mal. Pode ter igreja famosa, chique, com cafeteria, e pode ter uma igreja 2x2 com púlpito quebrado. Não é sobre o que vai acontecer naquele dia, é sobre para quem você vai estar olhando naquele dia. Não é sobre se vai ter carruagem de fogo, porque nem todo culto o cavalo de fogo vai aparecer. Nem todo culto a carruagem de fogo vai desfilar. Nem todo culto vai ter redemoinho. Mas todo culto tem um objetivo, que se eu continuar olhando para ele, se eu continuar olhando para ele, se eu continuar olhando para ele, ah, meu Deus do céu, se eu continuar olhando para ele, alguma coisa vai acontecer. E é isso que Deus manda te dizer: vai ser incrível o dia que eu vou transformar a sua vida. Mas não se impressione com os sinais. Continue olhando para aquele mesmo Deus que você levantou a tua mão quando ele tocou no teu coração naquele culto. Continue olhando para aquele mesmo Deus que o teu corpo todo tremeu quando você viu o Espírito Santo passando perto de você. Continue olhando para aquele Deus que quando você estava quebrado, ele pegou você e quebrou ainda mais para fazer um vaso novo. Continue olhando para aquele Deus que transformou a sua cabeça quando nada, você não era ninguém. Hoje você está bonito, passou perfume, mas você era um banguelo, sujo, fedido. Ninguém gostava de você, você tremia, você era insuportável. Ele te limpou, te lavou, e naquele dia era ele e você e ele. Então lembra que quando chegar o dia da glorificação, não se impressiona com cavalo, não se impressiona com carroça. Continua olhando para mim. Para mim. No dia da glorificação vai ter contrato milionário. No dia da glorificação vai ter exaltação. Vai ter viagem para os Estados Unidos. No dia, mas continua olhando para mim. Não se distraia. Não se distraia. Elias não diz para Eliseu: se eu quiser te dar o manto. Elias diz para Eliseu: se você me ver. Meu irmão, a promessa não depende de quem lidera. A promessa depende de quem sustenta a posição. E até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai querer que Deus faça algo com você em cima do muro? A Bíblia diz que eles vão andando e conversando. Andando e conversando.
sem urgência, sem palco, sem emoção. Algo espetacular está para acontecer e eles vão andando e conversando. Algo milagroso vai acontecer. Uma despedida inteira vai acontecer, mas eles vão continuando andando, porque o que importa é a constância, não é a velocidade. Não é ficar sem vir para a igreja 10 anos e querer fazer num dia só tudo que você não fez em 10 anos. Deus não se impressiona com velocidade, Deus se impressiona com o que você faz todo dia. É melhor um pouco todo dia do que o muito de vez em quando. É melhor orar um pouquinho todo dia do que ficar orando 10 horas uma vez por mês. É a constância. É, oi Eliseu, oi Elias. E eles vão andando, mas eles sabem que um sobrenatural vai acontecer a qualquer momento. É acordar naquela vida simples, onde ninguém vê nada de nobre. Mas a Bíblia mostra que há algo proposital aqui. Deus esconde o processo e vai revelar daqui a pouco, no meio desse processo, algo poderoso. Foram anos andando juntos, foram anos servindo juntos, foram anos, e agora no dia mais importante da vida de Elias, vai ser um dia simples também, porque ninguém valoriza a rotina. Mas eu repito, os seus maiores encontros com Deus acontecerão com você andando e conversando. Os maiores avivamentos da sua vida acontecerão fora de lugares iluminados, acontecerão em lugares simples, porque é ali que a sua estrutura é montada. Sua estrutura não é aqui dando glória a Deus, sua estrutura é lá fora. Como você reage à cara feia, como você reage a uma casa endemoniada, como você reage a gente que é infernalmente capetolândia, enchendo a tua paciência. E você precisa ter uma mente de Cristo. É na vida comum que você vai sendo estruturado e formado. Mas chega um momento que você vai conversando e daqui a pouco você vê que alguma coisa diferente está acontecendo. Você vai perceber isso nesses próximos dias. O céu está abrindo aqui para te contar. Se você decidir voltar para mim, se você decidir me pedir algo sobre responsabilidade, não sobre seus caprichos, mas porção dobrada, manter algo que eu já derramei na sua vida, volta para a tua família hoje andando e conversando, mas saiba que a qualquer momento vai acontecer. A Bíblia diz que eles conversavam. Imagine os dois conversando, Elias e Eliseu, Eliseu e Elias. E daqui a pouco vem um redemoinho. E daqui a pouco uma carruagem de fogo. E Elias olhando, dizendo: será que Eliseu está vendo? Eliseu vidrado no Elias, vidrado no Elias. Carros e cavalos, Israel. Ele está gritando para dizer para o Elias: eu estou vendo, viu? Eu não estou tirando os olhos de você. Eu não estou nem aí para o cavalo, não estou nem aí para a carroça, não estou nem aí para o redemoinho. Eu quero porção dobrada, eu quero mais responsabilidade, eu quero suportar mais pressão. Eu estou olhando para você. Não vem dizer que eu distraí. Eu estou aqui, ó, vidrado em você. Não era para olhar? Carros e cavalos de Israel. Eu estou vendo carros e cavalos de Israel. Está aí o meu senhor Elias. E a Bíblia diz que na hora que ele vê Elias indo, antes de Elias jogar a capa, o Eliseu pega a sua roupa e ele rasga a sua roupa. Ele corta a sua roupa, ele rasga a sua roupa. Por quê? Porque isso aqui é tão profundo. Ele está dizendo: eu estou rompendo, porque até agora eu era servo dele, até agora eu era discípulo dele, mas agora eu estou arrancando o nível que eu estava. Eu estou arrancando a minha roupa. Eu estou sofrendo a maior perda da minha vida, porque a minha identidade anterior está sendo abandonada. Eu plantei, eu vivi, eu agora estou arrancando a minha roupa, porque a nova roupa vai cair da carruagem já já. Eu estou me preparando. Eu era servo dele, mas agora não. Agora eu seria a resposta após ele. Eu era servo dele. Até ontem eu orava com ele, até ontem eu esperava dele, mas agora eu vou assumir tudo que era dele, e eu seria a resposta para essa geração. Então essa roupa que eu tenho não me serve mais. E eu estou dizendo que algumas roupas aqui vão ser rasgadas nesta noite. Essas roupas vão ser rasgadas. Foram boas até esse culto, foram boas até o mês de abril, mas mês de maio tem roupa nova chegando. Mês de maio tem vestimenta nova chegando. Mês de maio tem roupa diferente chegando. Ou você rompe, ou você repete. Mas não dá para ser discípulo mais. Não dá para orar do mesmo jeito mais. Não dá para cantar do mesmo jeito mais. Não dá para pregar do mesmo jeito mais. Não dá para viver do mesmo jeito mais. Foi bom enquanto durou, foi bom, mas agora é porção dobrada. Agora é mais peso, agora é mais carga, agora é mais glória, agora é mais unção. É a sua casa sendo inundada pela presença de Deus. Agora eu não preciso de guru. Agora eu entendi. Obrigado, discipuladores. Obrigado, pastores. Mas agora eu vou romper. Agora é o meu tempo. Levanta a mão e diga: eu serei resposta para a minha família. Diga bem alto: eu serei resposta para a minha cidade. Eu serei resposta para o Brasil, porque eu não tirei os olhos dele. Eu serei resposta, resposta, resposta.
Ou você rompe, ou você repete. Ele rasga o manto. E quando ele rasga o manto, a Bíblia diz que cai o manto de Elias. O manto de Elias não cai na mão dele. O manto de Elias cai no chão. E olha que coisa interessante, não era só Eliseu que sabia que Elias ia embora. Elias tinha uma escola de profeta. Elias tinha dito para todos os seus discípulos que o Senhor iria levá-lo. Então você imagina como num campo de futebol, quando um jogador chuta uma bola em direção à torcida, todo mundo quer pegar uma bola, mesmo que você não jogue, porque você quer uma recordação do jogo. Ter a capa de alguém que está sendo transladado ao céu é para colocar numa moldura em casa. Ainda que para muitos ali ele nem significava nada, mas a Bíblia diz que aqueles jovens tinham informação, tinham revelação, tinham percepção, mas eles não tinham posicionamento de Eliseu. Eles até sabiam de tudo, mas não entendiam nada. Tem gente que sabe tudo e não faz nada. Tem gente que ouve um monte de pregação e não faz nada. Tem gente que vem para a igreja mais do que o pastor e não faz nada com o que sabe. Mas tem outros que entendem que eu não vou ficar observando. Eu sei que essa é a minha oportunidade. Eu preciso ir até o fim. Eu preciso pegar essa capa. E a Bíblia diz que a capa não cai na mão dele, mas ele vai atrás da capa. Há algo caindo aqui hoje. A Bíblia diz: se movimente na minha presença para você encontrar. Deus fala no meu coração que há talentos enterrados aqui nesta noite, que vão ser desenterrados pelo poder do Espírito Santo. Existe uma capa caindo e você está dizendo: pastor, eu quero tanto que alguém me dê uma oportunidade, eu quero tanto que alguém se importe comigo, eu quero tanto que alguém me visite. Toma vergonha na tua cara, vai buscar tua capa, rapaz, a capa já caiu, vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás da capa. Eu quero tanto que alguém se importe comigo, vai atrás da capa, a capa já caiu. Quem fica esperando alguém tocar a campainha não pega a capa não vem para o teu endereço, é você que vai até o endereço da capa. Movimente-se, você não está olhando para Cristo, a capa está em algum lugar, e se você for atrás da capa, Deus vai te usar, você vai ser usado aonde estiver, você vai dar certo, você vai brilhar. Vai atrás da capa, vai atrás da capa. Para de mágoa e vai atrás da capa. Para de ofensa e vai atrás da capa. Vai atrás da capa. A capa não é tosse a capinha, tosse a capinha, o que eu vou é jogar. O esperto que pegue. E eu declaro hoje: Deus vai te dar esperteza para você pegar a sua capa. Vai pegar a capa. Aquela capa, imagine quando Eliseu pega a capa. A Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias. O mestre foi embora. Mas Deus não para em pessoas. Quando eu encontro Deus, eu não fico na mão de pessoas. Ele pega a capa, imagino que ele é algo novo. Ele nunca tinha passado por aquilo. Desde o dia que ele encontrou o Elias fazia tudo. Agora é um momento de transição. É um momento que ele não tem para quem perguntar. É um momento de responsabilidade. Ele não pode envergonhar o nome do seu Senhor. É um momento novo, frio na barriga, ansiedade. Será que vai dar certo comigo? Será que vai funcionar? Parece que quando o pastor ora é tão mais fácil, mas quando eu oro sozinho em casa, eu não sinto que tem a mesma força. Será que na igreja, meu Deus do céu, na igreja eu me sinto um gladiador, mas em casa eu pareço um franguinho. Será que vai dar certo? Eu vi o Elias orando e fogo caiu do céu. Ele era o cara, ele era uma pessoa diferente. Ele é alguém que teve depressão, Deus levou pão e água para ele. Ele, camarada, entrou na caverna e Deus mandou sinais, ele saiu da caverna. O Elias é o cara e eu estou começando agora, mas eu fui ousado, eu não tirei os olhos, mas agora tem algo diferente. Agora não é mais Elias, agora é ele. E é isso que eu quero que você entenda. Comece a se despedir de quem foi na sua vida, porque você agora vai ser diferente. Não tem mais Elias na sua vida, não tem mais referência que tinha antes na sua vida, não tem mais aquele apoio visível na sua vida. Agora é você e Deus, Deus e você. E vai com frio na barriga mesmo, e põe a mão na cabeça do endemoniado mesmo com a perna bamba, e vai orar você mesmo, e vai chegar em casa hoje e vai pôr aquele mal para fora em nome de Jesus, e vai entrar na empresa nessa segunda-feira e vai dizer essa parada assim: eu não sei se o pastor vai aqui orar, eu não sei se vou ter óleo ungido, mas sou eu agora, é eu e Deus, Deus e eu. A capa está comigo, não tem mais como buscar mentor agora. Agora é eu e Deus, Deus e eu. E quando você entende que Deus tira quem te ajudava
Deus manda eu dizer aqui: eu vou tirar pessoas da sua vida que te ajudavam, só para perceber se você aprendeu. Eu vou tirar pessoas da sua vida que eram muleta, tudo só funcionava por causa dessas pessoas. Você só se levantava porque ela te ligava, você só trabalhava bem porque ele te motivava, você só vinha para a igreja porque ele te encorajava. Eu vou tirar pessoas que te ajudavam para ver se você aprendeu. Eu vou tirar mentores. Vai chegar um momento que Deus remove suas referências para revelar a sua identidade. Porque Eliseu diante de Elias é uma sombra, mas Eliseu sem Elias é o profeta da sua geração. Deus vai tirar aqueles que fazem sombra do seu propósito. Deus não vai matá-los, Deus vai abençoá-los e vai dizer: acabou a sua missão na vida dele, porque agora chegou a hora de começar algo diferente, algo novo. Imagino que Eliseu pega a capa, perna bamba, e ele fala uma frase interessante. E ele diz: cadê o Deus do meu senhor Elias? Cadê o Deus? Está comigo aí? Cadê o Deus? Cadê o Deus da Lírio? Cadê o Deus que o pastor Diego prega? Eu queria tanto o pastor Diego aqui em casa, eu sinto tanta força nele. Ah, meu irmão, essa igreja não é feita para você depender de mim. Eu vou treinar você para você ser melhor do que eu. Ele pega aquela capa e ele grita: cadê o Deus? Não tem resposta. Não tem resposta, não tem música. Mas tem um rio na frente dele. Tem um rio corrente, um rio intransponível. E ele pega aquela capa. Ele está começando, mas ele olhou para o lugar certo. E a Bíblia diz que ele pega aquela capa e ele toca no Rio Jordão. E na mesma hora que ele toca no Rio Jordão, o mesmo Deus que respondeu a Elias vai responder a ele. A Bíblia diz que o Rio Jordão se abre ao meio, a água para o lado direito, a água para o lado esquerdo, porque nunca foi sobre Elias, sempre foi sobre o princípio de Deus. Nunca foi sobre o pastor, a igreja, a denominação. Sempre é sobre aquele que está sentado num alto e sublime trono. Elias passou e daí o poder continua. Elias foi arrebatado e daí o Deus poderoso continua fazendo milagres. Libere, pare de ser viúva de avivamento, para de ser viúva de igreja antiga, para de ser viúva de líder religioso. Eu tenho saudade dos ginásios de futebol, eu tenho saudade dos congressos. Vai lamber sabão. O Deus que era o Deus do ginásio é o Deus do culto de hoje, e vai ser o Deus do culto de domingo, e vai ser o Deus do mês que vem. Ele continua abrindo o Jordão, ele continua derramando milagres. Pega a capa, toca no rio e o rio se abrirá. Ele continua tirando pessoas das drogas, ele continua arrebentando com as cadeias do inferno, ele continua tirando pessoas da depressão. Hoje mesmo, se você tocar no rio que está à sua frente, milagres podem acontecer. Podem acontecer. Podem acontecer. Eu encerro dizendo: Deus está te dando algo hoje. Deus está olhando para você dizendo: o que você quer? O que você quer? E essa pergunta não é para criança imatura. Eu quero casar. Não. Casar é uma bênção, mas o que eu mais quero é manter um legado. Eu não sou discípulo de Eliseu, eu sou discípulo de Jesus. Eu quero o peso para sustentar a fé cristã na minha vida. Eu quero uma unção para que diabo nenhum, enfrentamento nenhum arrebente a minha fé. Eu quero um peso para aguentar mais responsabilidade. Eu quero servir mais, eu quero entregar mais, eu quero curar mais, eu quero libertar mais. Olha, eu quero pegar a capa da que Jesus falou. O que Jesus diz na sua palavra? Eu vou para o meu Pai e vocês farão obras iguais às minhas? Não, vocês farão obras maiores do que eu. Vocês vão curar mais do que eu, libertar mais do que eu, porque o bom discipulador faz do discípulo alguém maior do que ele. Jesus não quer que você seja menor, está dizendo que você vai ser maior. A capa que Jesus está derramando aqui hoje é para que você entenda: há uma unção do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, que você vai suportar, você vai aguentar, e o Jordão vai se abrir. Coloque-se em pé nesse instante. Você quer a bênção ou você quer a porção dobrada? Nós vamos orar por um avivamento aqui.
Eu não conheço você, mas eu creio em superpoderes. Eu creio em superpoderes. Os homens são apaixonados por superpoderes. Qualquer filme da Marvel, da DC, a gente corre para o cinema e lota a bilheteria, porque nós amamos ver pessoas superpoderosas. Amamos ver alguém soltar um raio do olho. Amamos ver alguém soltar um poder das mãos. Alguém que voa, que passa a parede, que fica invisível. Mas tudo isso que os homens criam no cinema tem tudo a ver no mundo espiritual. Quando eu levanto as minhas mãos, sai poder das minhas mãos. A Bíblia diz isso. Quando a minha boca fala, quando eu libero palavras, a Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte estão na boca, na língua. Eu posso estar soltando rajada de vida e posso estar soltando rajada de morte. Satanás, ele sabe que um homem lavado no sangue de Jesus é alguém diferente. Mas Deus está dizendo, hoje é uma noite de maturidade. Você está preparado para receber o que está pedindo? Deus está perguntando, o que você quer hoje? Você vai até o fim? Você vai aguentar ir conversando comigo? Você vai aguentar? Porque se você me ver no dia que eu estiver fazendo, é seu. Mas se você virar o pescoço, se você começar a fraquejar, e vai ter coisa para você fraquejar, vai ter coisa o tempo todo. Mas se você aguentar o tranco, eu não só te darei porção dobrada, como eu te darei autoridade sobre o rio, sobre aquilo que está à sua frente. Nós vamos fazer a primeira oração. Fecha os teus olhos. Eu quero orar para que toda distração saia da sua vida, toda meninice. Repreenda toda a distração. Você que está chateado, magoado, ofendido, você que está aqui dizendo, pastor, eu tenho um pensamento que não sai da minha cabeça. Se você tiver um pensamento imaturo, Jesus nunca vai dizer o que eu posso te dar antes de ir embora. Então agora você vai pedir força ao Senhor. Comece a orar por você mesmo. Fala, Deus, coloca a mão no coração, põe a mão na cabeça, onde você quiser colocar a mão. Mas mostra para Deus que você está se entregando para Ele agora. Mostra para o Espírito Santo que você quer algo diferente, você quer algo mais profundo. Você não quer ficar com essa bijuteria, não. Você quer joia rara. Eu não quero bijuteria, eu quero joia. Eu quero ouro de verdade. Eu quero algo diferente. Eu quero porção dobrada. Eu não quero carro, não, casa. Eu quero aguentar o tranco. Eu quero ver cara feia e não parar. Eu quero ouvir desaforo e não parar. Eu quero ouvir ameaça e não parar. Eu quero ver gente tentando me matar e não parar. Eu quero levantar o cristianismo. Eu vou entrar em lugares obscuros e não vou parar. Eu vou entrar em lugares enfeitiçados e não vou parar. Eu vou lidar com gente dizendo, eu vou colocar teu nome na boca do sapo, e eu não vou ficar em crise. Eu vou crer que Deus não vai fazer nada acontecer. Eu não vou ter medo de inveja. Eu não vou ter medo de olho gordo. Eu não vou ter medo de simpatia. Eu não vou ter medo de trabalho. Eu quero crescer. Eu quero pedir algo diferente. Eu quero responsabilidade. Vai orando, vai orando. Deus vai te dar responsabilidade. Deus vai te tornar maior de idade nesta noite. Vai orando, tem algo descendo sobre você aqui agora. Tem um poder descendo. Toda meninice eu repreendo. Toda meninice eu repreendo agora. Toda meninice, sai meninice. Sai meninice, sai. Sai infantilidade, sai. Eu quero pedir porção. Eu quero aguentar o tranco. Eu sou filho primogênito. Eu vou ter responsabilidade na minha casa. Eu vou ter responsabilidade no meu trabalho. Eu vou ter responsabilidade das minhas escolhas. Eu quero porção dobrada. Mas eu não vou tirar o olho. Eu não vou tirar o olho. Agora você orou pela sua responsabilidade. E agora você vai pôr os olhos em Jesus, com os olhos fechados. Abra teus olhos espirituais. Ele está se movimentando, você tem que olhar para Ele. Você vai olhar para Ele agora. Não é para dor, não é para crise. E quando você olhar para Ele, você vai ver a glória. Quando você olhar para Ele, você não vai conseguir parar, porque Ele é apaixonante. Ele é apaixonante, Ele é fiel. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Vai olhando para Ele agora. Vai olhando para Jesus agora. Vai olhando, porque alguma coisa vai acontecer. Já já o redemoinho chega. Já já o redemoinho chega. Já já você vai ter que rasgar as vestes. Já já a capa cai. Já já você é promovido de discípulo a profeta. A profeta dessa geração. Receba poder, lírio. Receba poder, lírio. Receba poder do alto da cabeça à planta dos pés. Receba poder agora. Abra a tua boca como um servo. Abra a tua boca como uma serva. Abra a tua boca como quem confia. Abra a tua boca como quem recebe. Abra a tua boca como alguém que sabe que pode viver milagres. Abra a tua boca agora. Labaxanda, labacanta, labassure, meanda, labacanta, labaxarabacá. Abacante, lebeanda, labaxata, labacante, lebeanda, labassure, meanda, labacanta lá. Há um poder descendo aqui. Há uma glória descendo aqui. Eu vou ter porção dobrada sim. Eu vou viver uma vida assim. Eu vou ter responsabilidade sim. Eu estou me levantando agora. Eu vou abrir o Jordão na minha frente. O Jordão é tudo que está parado. Eu vou abrir. Receba poder, levanta a sua mão bem alto. Eu quero profetizar poder da sua vida. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Sinta uma graça descendo sobre você.
Deus está rasgando as suas vestes agora. Você chegou aqui com um tipo de roupa espiritual. Você chegou aqui com uma roupa velha, uma roupa que te abençoou até aqui, mas acabou. Deus está dizendo: é um novo nível. Eu vou tirar os gurus, eu vou tirar os mentores, eu vou tirar as muletas. Agora é eu e o meu poder em você. E eu te... Mas a guerra está por dentro. E a minha oração é: você não vai se cansar e essa pressão não vai te reprogramar. O que é reprogramar, pastor? É essa pressão mudar o teu jeito de viver, de falar, de pensar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 22. Tem dores que a gente não posta. Tem raiva que a gente nem conta para ninguém. Mas é real. E nós vamos hoje falar sobre dois homens que viveram uma injustiça. Só quem já passou por uma sabe do que eu estou falando. E a reação deles foi algo surpreendente. Atos 16, 22, diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Curve sua cabeça. Não deixe nada a ninguém roubar. Agora não é hora para mexer em celular, a não ser que você for anotar a palavra. Agora não é hora para conversar, não é hora para fazer nada além de ouvir aquele que te conhece. Não brinque com o mundo espiritual. Esse é o momento de ouvir aquele que te liberta, aquele que pode mudar teu rumo de vida. E o inimigo sabe que uma vez que a palavra entre no seu coração, você será livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que vai acontecer nessa manhã. Libertação. Pai, nós oramos agora. Invocamos o teu nome, o teu poderoso nome, o nome que está acima de tudo e todos, o nome que nos traz vida, paz e abundância. Deus, que esta palavra entre como uma bomba no meu interior, que esta palavra desperte-me, quebre as cadeias, os grilhões, as amarras, os ferrolhos. Que esta palavra me traga direção e que eu seja realmente liberto. Deus, eu não quero mais perder tempo, eu não posso mais ficar à mercê daquilo que tu tens para mim. Eu quero romper, eu quero viver os teus milagres, eu quero te agradar. Eu quero que o céu sorria enquanto me vê, dizendo: ali vai um homem que crê na palavra, ali vai uma mulher que crê. Então desperta-nos, Deus, só a tua palavra tem este poder. Nós oramos e cremos em nome de Jesus, amém. Você percebe o que eu li aqui? Isso aqui é dor real. Paulo e Silas presos em Roma, a Bíblia diz severamente agredidos, severamente açoitados. Isso aqui não é um dia mau, isso aqui é uma humilhação real, que vem realmente para marcar a vida de uma pessoa para sempre. Porque tem coisas que não é fácil sacudir a poeira. Tem coisas que não dá para dizer: eu vou dormir e vai passar. Não, tem dias que vêm para ficar. É isso aqui que Paulo e Silas estão vivendo. É o que a gente chama de injustiça real. É aquele cenário que acorda o pior da gente, o pior sentimento, as piores palavras. A minha pior versão é puxada para fora. Esse é o dia que Paulo e Silas estão sofrendo. Por quê? Porque é traficante de drogas.
porque tem um antro de prostituição? Não, porque estão pregando, porque estão combatendo as heresias. Se esse texto fosse sobre você, o que você diria nesse dia? Se você fosse agredido e alguém roubasse a sua paz, rasgando suas roupas, batendo severamente em você, e depois de tudo isso, jogando você numa cela escura e fria, o que você diria depois de tudo isso? Eu não sei o que a gente diria, mas eu sei o que Paulo disse. A Bíblia diz, Atos 16, 25. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Meia-noite é quando a mente grita. Meia-noite é quando as trevas ficam mais densas. Meia-noite é quando o corpo pede vingança. Meia-noite é quando você começa a flertar com negociar com Deus. Meia-noite é quando começam a vir pensamentos intrusivos, onde você começa a falar até quando vale a pena. Mas o texto diz, meia-noite, orando e cantando, e os outros presos ouviam. Fala comigo, orando e cantando, e os outros presos ouviam. Eles não cantaram porque a dor passou. Eles não cantaram porque o sangue dos chicotes estancou. Não, eles não cantaram porque alguém prometeu defendê-los. Eles não cantaram porque a cela se tornou mais perfumada. Eles cantaram porque não deixariam a dor lhes governar. A dor governar. A dor governar. E quando meia-noite eles cantam e oram, Deus responde. Atos 16, 26. De repente, houve um terremoto tão violento. Veja que quando é para falar do sofrimento, a Bíblia diz que eles apanharam severamente. Eles apanharam com muito ódio. Mas quando Deus responde, também é violento. Observe que não é só o mal que é violento. Deus mandou um terremoto tão violento, aleluia, tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Você está sentindo o que Deus está falando com você aqui? E imediatamente todas as portas se abriram, os corredores de todos se soltaram. Olha o verso 28, olha o 28. O carcereiro, Paulo porém gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Porque quando a boca mantém a adoração em um ambiente de prisão, Deus não muda só você, Deus muda todo o ambiente. Quando a boca mantém a adoração no ambiente de opressão, Deus não muda só você, Deus muda tudo que está à sua volta. Paulo entrou ali humilhado, injustiçado, fedendo, sangrando, e quando ele não negociou com a dor, ele se manteve o mesmo. Agora tem carcereiro dizendo: a minha vida acabou, e Paulo está dizendo: não, esse ambiente que queria me matar, agora virou uma igreja, virou um ambiente de salvação. Olha querido, Paulo, depois de ver o terremoto derrubando as paredes, ele poderia pegar Silas e dizer: vamos fugir daqui, vamos embora daqui, Deus nos salvou. Eles poderiam fugir, mas quem adora escolhe salvar o outro do que fugir. Ele fica. E quando o carcereiro está com medo porque todo mundo foi embora, imagine, você está preso e agora a cela está no chão, você vai embora. E os dois que ficaram, quem foram? Paulo e Silas.
E é tão lindo que daquele lugar terrível, se você for ler Atos 16:30, que é o mesmo capítulo da prisão, o mesmo lugar que era um lugar de vergonha, um lugar de humilhação, de injustiça, aquele dia, como eu disse, que não veio para marcar um dia só, mas veio para marcar uma vida, começou a se transformar num ambiente de salvação. Está lá, ó. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Sabe quem está falando isso para Paulo e Silas? O carcereiro, o cara que tinha a chave da cela, o camarada que tinha a chave da prisão. Talvez esse carcereiro viu Paulo e Silas apanhando e não fez nada. Talvez esse camarada, na hora de levá-lo para dentro, talvez falou bobagem no ouvido de Paulo, dizendo: seu bandido, seu miserável, que você morra aí dentro, que você apodreça aí dentro. Mas agora, o mesmo homem que ouviu um cara que apanhou meia-noite cantar e orar, está dizendo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Olha o versículo 31. Paulo responde: a prisão se transformou num culto. Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. 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 Aí, se a gente ler o 33, a gente vai perceber que na mesma hora da noite. Qual era a hora da noite? Meia-noite. O carcereiro lavou as feridas deles. O camarada que o prendeu agora está pegando paninho úmido, lavou as feridas deles. E em seguida ele e todos os seus foram batizados. Verso 34. Então levou-os para sua casa. O carcereiro levou o presidiário para casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. A meia-noite começou com um tronco. A meia-noite começou com uma humilhação. A meia-noite começou com uma injustiça. Mas ela termina com uma mesa. Ela termina com uma casa liberta. Ela termina com um ambiente sarado. Começou com uma ferida, mas termina com uma água que lava a ferida e lava a alma. Esse é o poder que há na boca. Esse é o poder que há numa resistência. Esse é o poder de transformação, porque gratidão não é uma personalidade. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que tem uma gratidão na minha alma. Não, gratidão não é temperamento. Gratidão não tem a ver sobre ser melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico. Não, gratidão não é como eu acordo. Gratidão é uma disciplina. Gratidão é um estilo de vida. É fazer o que eu não quero, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso. Paulo não amava a dor e nem gostava de apanhar. Quando ele canta e ora meia-noite, é porque esse era o estilo de vida dele. Não há nada aqui além de disciplina. Não tem energia, não tem anjos encorajando, não tem uma voz motivando, não tem revelação. Tem a vida real, nua e crua. Tem a vida real como ela é. E no meio de uma vida real como ela é, sem enfeite, sem cor, Paulo mantém a disciplina. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. E eu direi: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Deus é a fonte. Ele não diz alegrem-se no clima, alegrem-se na vibe, alegrem-se no que está acontecendo. Não, a fonte da alegria é o Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Não tira os olhos dele. Não duvida, não olha para o lado, não olha para o outro. Ele vai dizer no capítulo Filipenses 4:6, ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o texto. Ele não diz: não sintam-se ansiosos. Não. Ele diz: não andem. Sentir
é uma coisa, andar é outra. Repito, Paulo não diz não sintam-se ansiosos, ele diz não andem. Eu posso estar sentindo, mas eu não vou andar como? Entende? Eu posso estar dentro da minha alma ruindo, mas meus passos não serão passos de ansiosos. Meus passos serão passos de quem confia na bondade e na fidelidade de Deus. Eu posso estar tremendo na base dentro de mim, mas eu vou andar como alguém que sabe que aquele que me chamou não vai largar minha mão. Eu posso estar por dentro da minha alma querendo quebrar. Eu não vou, a Bíblia não diz para você não sentir ansiedade. Ele sabe que sentir faz parte da humanidade, mas ele está dizendo não ande ansioso. Paulo entrou sentindo medos na prisão. Paulo entrou sentindo raiva na prisão. Paulo entrou sentindo dores na prisão. Mas ele andou como um adorador e como alguém que clama. E é por isso que o terremoto vem. Talvez seja por isso que o terremoto não veio ainda. Porque você anda ansioso. Não só sente, mas anda. Anda e deixa todo mundo à sua volta maluco. Mas existe algo poderoso aqui. Não more na ansiedade. E como é que eu não moro na ansiedade? A Bíblia diz, está lá no versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem sua vida, ações de graça, seus pedidos a Deus. A gratidão não é o final do processo. Não é assim, eu vou viver tudo e lá na frente, se Deus me abençoar, eu agradeço. Eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer e eu espero lá na frente agradecer. Isso é coisa de gente normal. E você não é normal. Você não é normal. Existe um espírito sobrenatural morando em você. Querido, você não é normal. Não dá para cantar normal. Não dá para orar normal quando eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Não dá para reagir normal. Eu vim aqui para deixar pessoas com ponto de interrogação. Tem gente que nunca vai entender como é que eu estou em pé. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que nunca vão compreender como é que você está aí onde está. E vão falar um monte de coisa, mas a conta nunca fecha. Porque alguém não é normal morando em você. E você não será normal. Não será. E o que Paulo está falando? Apresentem os seus pedidos a Deus. Porque a gratidão não é final. Gratidão é meio. É processo. E aí a Bíblia diz que se eu tenho coragem para agradecer, coragem para usar a minha boca. Olha o versículo 7 de Filipenses 4. Então a paz que excede todo o entendimento guardará o coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. É como se Deus falasse: deixa eu pegar teu coração aqui, deixa eu pegar tua cabeça aqui, eu vou guardar dentro de mim. Porque alguns guardam a paz e o coração no resultado de um exame. Alguns guardam a paz e o coração num diálogo de relacionamento. Só que isso pode falir, pode quebrar. Mas quando a minha paz, o meu coração e a minha mente estão guardados naquele que não perde uma batalha. Meu irmão, eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo do que pode acontecer, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Levante suas mãos para cá. Eu quero declarar uma força brotando de dentro de você. A sua boca vai ser o seu altar. O diabo quer a sua boca, o diabo quer as suas palavras, mas eu declaro uma força vinda do Espírito Santo. A mesma unção de disciplina que estava sobre Paulo e Silas estará sobre você. Você terá coragem para quebrar uma regra espiritual. Quando é o dia de cair, você não vai cair. Quando é o dia de lamentar, você não vai lamentar. Porque paz não é sensação, paz é guarda. Ela fica na porta do teu pensamento dizendo: aqui você não entra murmuração, aqui você não entra rebeldia, aqui você não entra. Diga comigo: a minha boca será o meu altar. Pode abaixar suas mãos. E Paulo continua dizendo no versículo 8 de Filipenses 4: tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, pense nisso. Pense nisso. A gente pensa o tempo todo, nossa cabeça não para nem um minuto. E tudo que está à nossa volta nos faz pensar. Mas normalmente as nossas prioridades são as maiores mães dos pensamentos. Porque aquilo que é prioritário para mim vem para o meu coração. E a Bíblia diz: onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Então se eu penso muito naquilo como prioridade, esse pensamento vai alimentar o meu sentimento. E o meu sentimento vai gerar uma atitude.
É por isso que tem pessoas que fazem muitas bobagens, e depois que fazem, se perguntam: onde eu estava com a cabeça para fazer isso? Nossa, onde eu estava com a cabeça para ter falado isso? Porque as prioridades são erradas. A Bíblia diz que a gente tem que pensar no que é verdadeiro, no que é puro. Eu tenho que cooperar com a paz, alimentando bem os meus pensamentos. Se eu colocar em prática uma vida de uma boca do altar, mesmo que eu esteja apanhando por fora, a Bíblia deixa claro que o Deus de paz estará comigo. Eu quero o Deus de paz comigo. Eu não quero só cantar meia dúzia de músicas aqui na igreja. Eu quero uma vida de paz. Eu não quero só uma vida de chorar e dizer: vai ficar tudo bem. Não, eu quero um caminho de verdade. Será que você não precisa disso nesta manhã? Será que não é isso que a sua casa precisa nesta manhã? Para mudar tudo? Para ser uma pessoa diferente? É lindo porque o autor dos Hebreus, ele fala que essa paz, essa oração meia-noite, esse louvor meia-noite, ele é um sacrifício. Hebreus 13:15, por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Sacrifício de louvor. Que legal, né? Algumas pessoas falam assim: nossa, eu amo o momento do louvor. Nossa, o momento do louvor é o momento do culto que eu mais gosto. Mas Paulo não, o autor dos Hebreus diz que esse louvor aqui, ele é chamado de sacrifício. Apresentem continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como que é o sacrifício que sai da boca, que é prazeroso, se sacrifício não é prazeroso? Sacrifício é porque algumas vezes eu vou fazer com dor. Sacrifício porque algumas vezes o fruto dos lábios vai gerar uma coisa que o coração não quer gerar. Vai falar uma coisa que a cabeça não quer falar. Vai expressar uma confiança que eu não sinto. E é por isso que o sacrifício de louvor é o que Deus espera de você. Então não é gostoso louvar. Louvor verdadeiro é sacrifício. Não confunda as 3 canções do culto com uma vida de louvor. Não confunda a vibe do culto com uma vida de louvor. O coração não quer, mas a boca escolhe louvar. A cabeça não quer, mas a boca escolhe louvar. A realidade não quer, mas a boca escolhe louvar. Eu olho no espelho e digo: o que está acontecendo comigo? Mas a boca escolhe louvar. Tem gente aqui esperando a alma melhorar para adorar. E Deus está dizendo: adora, e eu curo a sua alma enquanto você adora. Tem gente aqui esperando uma brisa suave e refrescante para começar a chorar. E Deus está dizendo: no meio dessa quentura, entrega teu louvor de sacrifício, que enquanto você louva, eu pego nas tuas mãos e te coloco em pé de novo. Sacrifício e louvor. Paulo e Silas entenderam o que é um sacrifício. Apanharam, sem advogado, sem defesa. Meia-noite, eles sacrificam, e o céu se levanta e manda um terremoto de avivamento. Você está esperando respostas de lugares que não vão te responder. Eu me lembro de Daniel, no capítulo 6, verso 10. Existe um decreto que quem orar vai ser jogado numa cova de leões. E quando Daniel soube do decreto, quando o decreto foi publicado, o que ele fez? Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Agora leia comigo, 1, 2, 3. E ali
Ele fez o que ele costumava. O que ele costumava fazer? Ele orava 3 vezes por dia. O que o decreto diz? Que quem orar a partir do decreto vai ser jogado numa cova de leões. E o que ele vai fazer sabendo do decreto? Ele vai fazer o que ele costumava fazer. Porque decreto do diabo não muda o que eu tenho que fazer. Decretos do inferno não mudam o que eu tenho que fazer. Decretos do diabo não mudam o que eu tenho que fazer. Decretos do inferno não mudam a minha rotina. O diabo não vai alterar seus costumes. Você vai fazer o que tem que fazer. E não significa que eu não tenha medo do decreto. Significa que eu não vou andar com medo. Eu posso ter medo, mas não vou andar com medo. Eu posso me sentir intimidado, mas eu não vou andar intimidado. Ele vai para o quarto dele, ele abre a janela. Ele poderia orar debaixo da coberta, ele poderia orar no chuveiro, ele poderia orar escondido. Não, ele fez questão de orar como ele sempre orava, janela aberta, olhando para Jerusalém, crendo que Deus pode todas as coisas. Mas os fofoqueiros vão ver, vão me delatar para o rei. Eu posso ser jogado na cova dos leões. Meu querido, aquele que te chamou não vai deixar ninguém pôr a mão em você se você for fiel. Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. O decreto quer sequestrar a tua linguagem. O decreto quer sequestrar o seu jeito de viver. Daniel responde como costume. E a pressão não apaga o hábito. Sou assim que eu sou. Eu canto, eu vibro. Eu me lembro de Jesus. Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Antes mesmo de milagres, antes da multiplicação de pães e peixes, antes de grandes milagres, da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, verso 41, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus diz, então tirem a pedra. E o que ele fala? Antes de falar, Lázaro, vem para fora, ele diz, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Porque a gratidão, ela vem antes do visível. Se você precisa ver para agradecer, você é um incrédulo. Porque o homem tomado de glória, ele nem viu, mas já está agradecendo. Ele nem viu o marido se converter, já está dizendo, Senhor, obrigado, porque ele vai ser um homem tomado da glória de Deus. Eu nem vi ainda esse contrato que eu vou fechar, mas eu já estou dançando cheio do Espírito Santo, porque esse mês tem contrato. Esse mês já estou agradecendo, Senhor, pelas vendas que eu vou fazer. Eu já estou agradecendo pelas comissões que eu vou receber. Eu estou sentindo, porque o meu Deus, Ele não é como eu. Se eu que sou mal, sei dar coisas boas para a Júlia, imagine o meu Deus que é Deus bom, 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 bom. Eu já estou agradecendo, porque janeiro será um mês de cuidado de Deus. Isso é fé adulta. Agradecer antes do resultado, cantar antes do alívio, orar antes do terremoto. É a expressão de um relacionamento. Mas pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de eu não agradecer por nada. A Bíblia fala sobre isso, Romanos 1, 21. Paulo vai falar que, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato, e deles se obscureceu. Sem gratidão, você tem pensamentos fúteis. E se pensamentos são fúteis, seu coração é obscurecido. Sem gratidão, você vive sobre reação. Você já parou para olhar no espelho e perguntar o que aconteceu com a sua vida espiritual ao longo dos anos? Porque o normal é melhorar. O normal é me tornar mais forte. O normal é me tornar um crente melhor. O normal é ter mais experiências. O normal é evoluir. Tudo na vida é assim. Mas nós, quando não agradecemos a Deus e quando não o reconhecemos, tendo sacrifícios de louvor, nós pioramos. E pioramos muito. E o pior, além de piorar, nós fazemos as pessoas que estão ao nosso lado piorar com a gente. Eu ponho o pé no freio e freio o carro de todo mundo. E hoje Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: o que você espera para sacrificar por mim? Você quer fazer acordos com um carcereiro para sair daí? Você está esperando o diabo sair de férias? Ou você vai ignorar o que está acontecendo e olhar para o trono e sacrificar? Entregar algo que te custe. Abrir a boca e no meio de toda essa situação complexa, cantar louvores a mim. E no meio de toda esta opressão, dizer que eu sou um Deus bom.
Em Números capítulo 14, verso 1, diz que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Para adorar a Deus? Não. Todos os israelitas, o que fizeram? Queixaram-se diante de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Meu Deus. Ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres, os nossos filhos são tomados como despojo de terra, de guerra. Não seria melhor? Leia comigo nessa última pergunta. 1, 2, 3. Quando você não agradece, você reclama, dá a sensação de que o Egito é mais seguro do que aquilo que Deus está te prometendo. E faz a promessa que Deus te fez parecer ser perigosa, porque você não agradece. Cuidado, cuidado. A língua pode te levar de volta para lugares que Deus já te tirou. Essa reação impensada, essa língua rápida em murmurar. Se a minha rapidez fosse para dar um glória. Um glória demora muito. O pastor tem que quase fazer uma novela das 8 aqui para eu chorar e cantar glória a Deus. Se o meu glória fosse tão rápido quanto os palavrões que saem da minha boca. Se o meu glória e o meu aleluia fosse tão rápido quanto eu não aguento mais, quanto cadê Deus? Quanto não acredito mais em nada. Inferno de vida, inferno de família, porcaria. Se o meu louvado seja Deus fosse tão ágil quanto a lembrança de dizer no meio do caos, do cuidado que Deus já mostrou e do amor que Ele tem por mim. Não é sobre um dia, é sobre uma vida adulta, cotidiana, de numa pressão financeira, não entrar no modo catástrofe, mas pegar a Bíblia, dobrar o joelho e apresentar meus pedidos a Deus, e depois de falar: Senhor, essa dívida, Senhor, esse empréstimo, Senhor, esse financiamento, depois esse contrato, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graça. Senhor, está aqui minha causa. E depois de apresentar, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, louvado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, Deus da minha vida, Deus do meu coração. Não é apresentar o pedido a Deus e sair com as pernas bambas, porque a Bíblia não me cobra sobre o que eu sinto, a Bíblia me cobra como eu ando. Não andem ansiosos. Eu posso estar quebrado por dentro, mas eu estufo o peito, murcho a barriga e saio dizendo: Deus está comigo, tudo vai ficar bem. Deus está comigo, tudo vai ficar bem. Deus está comigo. Deus não te cobra sobre o que sente, Deus te cobra como anda. E hoje Deus vai alinhar teus passos, Deus vai alinhar teu jeito de andar. Você vai jogar esses ombros para trás, vai jogar essa barriga para dentro, vai colocar esse peito para fora, vai abrir uma boca de adorador, porque sacrifícios de louvor vão derrubar os muros que estão prendendo a sua vida. Sacrifícios de louvor vão pôr o diabo debaixo dos seus pés. Sacrifícios de louvor vão curar a sua casa. Sacrifícios de louvor vão trazer gente limpa para fazer negócio com você. Sacrifícios de louvor vai te dar criatividade. Sacrifícios de louvor vai colocar ideias na sua mente. Sacrifícios de louvor vai fazer a cada barreira se tornar um testemunho. Eu declaro que você vai escrever livros sobre aquilo que Deus fará com você. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de louvor, aleluia. Ou então você está irado, está com raiva. Quem nunca ficou irado, meu Deus do céu? Dá vontade de esganar, dá vontade de dar um soco na cara, dá vontade de falar umas belas verdades, que se você falasse, talvez essa pessoa, depois de te ouvir, não se levantasse mais. Talvez a arma que você tem contra te ataca seja mais poderosa do que a arma que ele tem. E você sabe que se você contra-atacar, você derruba ele. Mas a Bíblia diz que não é isso que tem que sair da sua boca. Não é a vingança. Você não tem que lidar com aquilo que fizeram contra você. Efésios vai dizer em 4:26, olha, quando você ficar irado, ele não diz que você não vai ficar, ele diz quando. Você vai ficar pistola da vida. Você vai morder os beiços. Você vai ficar vermelho igual um tomate. Você vai esmurrar o volante. Você vai ter vontade de falar umas belas verdades. Mas quando você ficar irado, não peca. Quando é que a ira vira pecado?
Quando a boca fica irada, engole, toma água. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Sabe o que ele está falando? Cura rápido, não vai dormir nervoso, não vai dormir com raiva. Senta, mas não deita para dormir assim. Está vendo que o sol está se pondo? Se vira nos 30. E como é que eu lido com isso? Como é que eu nego a raiva? Você não nega a raiva, você não deixa ela virar morada. Você abre a tua boca e faz um sacrifício de louvor. Tua vontade é falar palavrão, tua vontade é quebrar a cara, e você vai fazer um sacrifício. Está aqui meu sacrifício, Senhor. Levanta as mãos e você começa a exaltar aquele que é maior que a raiva. Aleluia. Aquele que é maior que o ódio, aquele que é maior que a injustiça, aquele que é maior que tudo. E a tua alma começa a fazer sacrifício de louvor, sacrifício de louvor, sacrifício de louvor. Ninguém quer sacrificar, todo mundo quer ficar agradado. É um sacrifício de louvor, sacrifício. A raiva não vai morar em mim, não vai. E aí a gente consegue abaixar a luz aqui da igreja. Baixa a luz. A Bíblia diz que meia-noite, abaixa a luz aqui, vamos escurecer, porque era assim que estava. Pode abaixar as luzes aqui da frente também um pouco. Meia-noite. Ninguém precisa explicar o que é meia-noite. Meia-noite é difícil. Eu não preciso explicar a minha dor. Eu só preciso decidir o que a minha boca vai construir quando a meia-noite chegar. Apaga aqui a luz. Diminui. Fecha o seu olho. Fecha o olho. Meia-noite. Você tem que decidir o que a sua boca vai construir nessa fase. Com o olho fechado, repete o que eu vou te dizer. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor continua comigo. Eu te agradeço, porque a tua paz guarda a minha mente em Cristo Jesus. Eu te agradeço, porque a minha casa verá a salvação do Senhor. Mesmo na pressão, eu não vou perder a minha linguagem. Mesmo na luta, eu não vou entregar a minha boca para a dor. Eu vou entregar o meu sacrifício de louvor. Meu sacrifício de louvor. Se você quer entregar a sua raiva, se você quer entregar a sua língua, se você quer entregar a Deus e voltar a confiar, coloque-se em pé, por favor. Levante-se. É isso que a maioria das pessoas não entendem. Elas querem um reino que lhes faça se sentir bem, mas a cura está no sacrifício. A cura está no sacrifício de louvor. A gente escolhe o cantor que mais gostamos, o estilo musical que mais gostamos. A gente escolhe a igreja que a gente mais gosta. Mas não é sobre o que eu gosto, é sobre o que eu tenho que fazer. Você precisa entender que alguns dias você será uma guerra ambulante, uma vontade horrível, sentimentos horríveis, uma luta na cabeça.
Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Uma vontade enorme de chutar o balde, uma vontade enorme de pôr cada um no seu devido lugar. E muitas vezes a gente sabe que tem direitos, mas isso é uma perda de tempo. E aí vem uma guerra interna, porque a vida humana diz: fale, grite, mas você está no ano da sabedoria. E Deus diz: não, sua boca é um altar. No meio da pressão, construa um altar. No meio da pressão, amarraram seus pés, Paulo, amarraram seus braços, bateram 40 vezes na frente, 40 vezes atrás, rasgaram suas roupas na frente de todo mundo. Meia-noite chegou. Meia-noite a solidão fica aguda. Meia-noite a amargura fica aguda. Meia-noite o senso de justiça está forte. E o que você vai fazer? Meia-noite eles cantaram louvores a Deus, e de repente, violentamente, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra, fala comigo: violentamente. Violentamente, não veio uma marolinha, veio violentamente um terremoto, mexeu com tudo, porque quem sacrifica toca ao céu. Quem reage do jeito que o céu quer tem compromisso com o céu. Quem fala na frente de todo mundo: você é um otário, você está drogado, você é louco, rapaz, você está doido, você está louco, olha o que fizeram com você, você tem que fazer alguma coisa. Você diz: a minha boca não para de sacrificar, porque a minha boca é feita para adorar o nome do Senhor. Meu querido, não é como começa, como termina. Desde que riam de você, desde que zombem de você, a hora que vier o terremoto, o coração mais duro vai dizer: me ajude. A hora que vier o terremoto, pessoas que queriam te matar vão dizer: pregue para mim. A hora que vier o terremoto, casas que cooperaram para a tua desgraça vão fazer banquete. E aí você vai entender o que diz o Salmo: ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Levanta a mão para cá. Hoje eu quero declarar uma limpeza de dentro para fora. Esse não é só um culto que você achou legal. Hoje é um culto de força. Hoje é um culto onde a cadeia que te prendeu vai saber que a obediência é maior do que a cela, é maior que a algema. Levanta a tua mão e começa a entregar sacrifício de louvor a Deus. Está com o filho doente, da glória. Está com o marido endemoniado, da glória. Está com dívida no cartão, sacrifício de louvor. Eu estou depressivo, glória. Eu não estou entendendo nada, glória. Eu estou confuso, glória. Eu estou sendo perseguido, glória. Essa é a tua meia-noite. A tua boca é um altar agora. A tua boca é um altar agora. A tua boca é um altar agora. Coloca lenha, coloca lenha, coloca sacrifício que o fogo vem. Coloca lenha, 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 lenha. Eu vou entrar no ambiente e a minha boca será um altar. A minha boca será um altar. A minha boca, meia-noite eu não digo ai, meia-noite eu não digo ui, meia-noite eu canto, 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 canto. Cantarava. Eu declaro terremotos, terremotos, terremotos da parte de Deus. Terremotos vão dizer que você não sabe o que está fazendo, mas vão ouvir, vão ouvir, vão ouvir. A Bíblia diz que o carcereiro ouviu, os outros presos ouviram, todo mundo ouviu. Porque quem adora em sacrifício não adora baixo. Quem adora em sacrifício não adora pequeno. Quem adora em sacrifício adora para todo mundo ouvir. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa teu irmão do lado te ouvir sacrificando. Sacrifica em louvor. Sacrifica. Sacrifica. Canta na meia-noite. Ora na meia-noite. Canta na meia-noite, ora na meia-noite, canta na meia-noite, ora na meia-noite, dança na meia-noite, profetiza na meia-noite, fala em línguas na meia-noite, canta, vibra, dança e o terremoto vem. Deus está dizendo: o terremoto está no forno, é só você abrir a boca e sacrificar, que eu mudo o
cativeiro. É só você abrir a boca e sacrificar, que eu mudo a situação. Oh, todos vão ouvir, todos vão saber, todos vão ouvir. Não vai ser baixo, não vai ser em forma de sussurro, não vai ser contido, vai ser sacrifício alto. Todas as celas vão ouvir, todos os quartos da minha casa vão ouvir, todas as pessoas que andam comigo vão saber que nada rouba o sacrifício do louvor, nada rouba o sacrifício do louvor, nada rouba o sacrifício do louvor. Deus me mostra pessoas aqui que cansaram, e é por isso que a prisão está durando mais tempo do que você imagina. Deus não vai negociar a palavra dele com você. Essa situação persiste porque você se tornou extremamente incrédulo. Sua fé se tornou religiosa. Tua fé se tornou protocolar, quase um fariseu. E Deus está dizendo: você acabou com a intimidade que tínhamos. Eu era teu amigo íntimo, e hoje me tornei quase um desconhecido para você. Você não fala comigo, você não me ouve, você vive sua vida como quer. E eu estou aqui com saudade de você, com saudade do tempo que eu era o primeiro, com saudade do tempo que a minha voz era a primeira. Mas hoje a dor se tornou maior do que eu para você, sua opinião. Mas eu te amo, filho amado. E se você deixar, hoje ainda eu te tiro daí. Esse buraco escuro que você se enfiou, minhas mãos te alcançam hoje. Fecha os olhos. Adorar a Deus é como andar de bicicleta. Você pode fazer muito tempo que não adora, mas bastam 3, 4 pedaladas que você lembra como é. Alguns aqui faz tempo que não se entrega de um jeito tão profundo, e até fala: nem lembro mais como é. Mas umas 4, 5 pedaladas, o cérebro recupera a lembrança, o espírito volta para o eixo. E hoje é uma manhã de sacrifício. A minha boca é um altar. Quero que você pegue na mão do seu irmão com os olhos fechados, bem suavemente. Não precisa apertar a mão dele não, bem suave. Pega na mão dele. Há uma virtude que há em você que vai pegar nele nesta manhã. Nós vamos sair desse culto renovados, prontos a sacrificar, porque a nossa boca é um altar na pressão. Começa a dar as primeiras pedaladas. Vai lá. Começa. Lembra como era, lembra? Volta lá. Volta. Abra sua boca agora. Você que está aqui a primeira vez, não tenha medo não. Jesus te ama e Ele quer você para Ele. Fecha os teus olhos, deixa as palavras fluírem da tua boca. Você que está online, deixa fluir o poder. Mais forte, mais forte, mais forte, mais profundo, mais intenso. No meio da meia-noite, não tenha vergonha não. Ah, mas eu estou segurando a mão do meu marido, do meu filho, eu estou segurando a mão do meu colega. E daí? Vença a meia-noite. Deixa a tua voz ecoar no meio da cela. Deixa o remédio saber que Jesus é maior. Meia-noite eu canto.
Jesus. Tua vida está em Jesus. Você que não é batizado em línguas, seja batizado agora. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja batizado com fogo. Fogo, 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 fogo. Você que parou ao longo do tempo, você que desanimou, não importa o passado, é hoje, é agora, é já. Poder do alto, poder do trono. Olha o terremoto, olha o terremoto nas tuas finanças, olha o terremoto na tua casa, olha o terremoto na tua vida emocional, olha o terremoto no teu relacionamento, olha o terremoto na tua vida espiritual, olha o terremoto na tua liderança, olha o terremoto no teu futuro. Terremoto violento, violento. Sinta o fogo do Espírito, sinta o fogo do Espírito, o fogo do Espírito, o fogo do Espírito.